Fundamentos da Fé Cristã, volume 1, lição 2. Os atributos divinos. O que Deus é? Na lição passada, vimos a respeito de Deus ser eterno e único, e que ele se apresentou no Antigo Testamento como o Eu Sou. Como tal, Deus é todo inclusivo, isto é, possui vários atributos, características e qualidades com as quais se apresenta ao homem. O verbo ser é especial em todas as línguas, pois não apenas contém a noção de ação, processo ou estado, mas indica atributo, ou seja, qualidade ou característica do sujeito. Mostra o que é próprio e peculiar do sujeito em essência e natureza. É muito interessante que esse verbo seja justamente o nome de Deus. A expressão eu sou pode ser completada com qualquer palavra que indique uma característica do sujeito. Por isso, na Bíblia temos inúmeras passagens em que Deus mesmo se revela e apresenta a si mesmo como tais características, ou nas quais o escritor faz isso. Por exemplo, em Gênesis capítulo 15, verso 1, Deus se apresenta a Abraão dizendo: eu sou o teu escudo. E em Gênesis capítulo 17, versículo 1, ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Para Moisés e o povo de Israel, Deus disse várias e várias vezes: eu sou o Senhor. Visto que Senhor, na maioria das versões em português, é a tradução do nome Jeová ou Javé, quando Deus se apresentou dizendo eu sou o Senhor, foi o mesmo que dizer eu sou o eu sou, ou eu sou o que sou. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus, que é Deus encarnado, também se apresentou várias vezes usando o verbo ser. Por exemplo, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, verso 6. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, verso 25. E o apóstolo João declara: Deus é luz. 1 João capítulo 1, verso 5. Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Portanto, como podemos ver, a Bíblia está repleta de passagens que descrevem os atributos, as características, as qualidades de Deus, que são a sua própria essência e natureza. São tantos que seria impossível falar de todos eles adequadamente, mas nesta lição vamos falar sobre alguns e como podemos experimentá-lo. El Shaddai. Vamos começar com Gênesis capítulo 17, verso 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. O versículo anterior a esse diz: era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Gênesis capítulo 16, verso 16. Portanto, Deus apareceu a ele 13 anos depois do nascimento de Ismael, fruto do relacionamento de Abraão com Agar, a serva de Sara, sua mulher. Essa foi a tentativa natural de Abraão de cumprir o que Deus lhe havia prometido, ter um filho. Deus prometera a Abraão que ele teria um descendente e que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Como porém Sara, sua mulher estéril, Abraão tentou cumprir a promessa de Deus com seu esforço natural, o que não agradou a Deus. Podemos afirmar isso porque o Senhor ficou 13 anos sem aparecer a ele, e quando apareceu, revelou-se como o Deus Todo-Poderoso. Isso é de grande significado. Em hebraico, Deus se apresentou a Abraão como El Shaddai. Essa expressão quer dizer o poderoso todo-suficiente com um úbere. O úbere, ou mama, de uma vaca é o meio pela qual ela dá seu leite. Não é intrigante que essa palavra úbere esteja incluída no nome que Deus usou para se apresentar a Abraão? Qual o significado de Deus ser todo
suficiente como um úbere. Quer dizer que ele é a fonte de toda a provisão e suprimento que precisamos. Assim como o leite é tudo o que o filhote necessita para viver, especialmente no caso de Abraão, nesse momento Deus queria dizer que ele mesmo seria a fonte de provisão para que seu escolhido tivesse um filho e multiplicasse sua descendência. Abraão não precisava fazer nada, apenas nutrir-se dos elementos divinos provenientes do úbere de Deus. Embora Abraão tivesse 99 anos e Sara fosse estéril, pela provisão do úbere divino, esse casal teria um filho. Pois não dependia da força humana, e sim da suficiência divina. E foi isso que aconteceu tempos depois. Sara teve um filho de Abraão, chamado Isaque. Em nossa experiência, também passamos por situações assim muitas vezes. Sempre que tentamos fazer algo para Deus, por nossa própria força, usando o nosso próprio jeito e capacidade, o máximo que podemos produzir é um Ismael, e não Isaque. Isto é, não o filho da promessa. Nossa força, capacidade e habilidade humanas não são de nenhuma utilidade para Deus cumprir seu propósito. Precisamos nos alimentar do próprio ser divino, obter sua provisão todo suficiente a fim de produzir algo que o agrade. Essa não é uma experiência tão fácil de ter, porque estamos acostumados a fazer tudo por nossa força e capacidade. Deixar o Senhor agir, e não nós, não é tão natural para nós. Quando temos um problema ou dificuldade, queremos solucionar rapidamente e, na maioria das vezes, agimos por nós mesmos. É por isso que muitas vezes o Senhor espera que nossas forças terminem para então agir. Somente quando Abraão e Sara já não tinham mais confiança em si mesmos é que Deus lhes concedeu um filho. Assim lemos em Abraão capítulo 11, verso 11 e 12. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Assim como um bezerro confia no leite da mãe e dele se alimenta para crescer, também nós devemos confiar na provisão todo suficiente de Deus para todas as nossas necessidades e saber que é por meio dele e não de nós que poderemos viver, servi-lo e fazer coisas para ele. Deus é salvação. Por esse primeiro atributo divino, vemos quão incrivelmente rico e inesgotavelmente maravilhoso é Deus. Além disso, ele é também muitas outras coisas que podemos desfrutar. Em Salmos, capítulo 35, verso 3, o salmista pede a Deus que diga à sua alma: eu sou a tua salvação. Deus é a nossa salvação. Isaías capítulo 12, verso 2. Salvar quer dizer livrar de perigo, dificuldades, ruína ou morte, ou ainda remir, redimir, resgatar, comprar de volta o que foi roubado ou perdido. Quando o homem desobedeceu a Deus no jardim do Éden e pecou, Deus o perdeu para o pecado. Uma vez que Deus havia dito que o homem morreria se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem comeu. Deus não tinha escolha a não ser cumprir sua palavra, ou então não seria justo. A questão é que cumprir a justiça divina significava perder o homem totalmente. Por isso, o homem precisava de uma salvação, de um resgate. Somente Deus mesmo poderia ser a salvação do homem, e Ele é.
Foi isso que ele fez ao se encarnar na pessoa de Jesus e ir à cruz para morrer em nosso lugar, resgatando-nos, comprando-nos de volta para Ele mesmo. Ter Deus é ter salvação. Não apenas a salvação eterna do pecado, mas até mesmo dia a dia, momento após momento, diariamente precisamos ser salvos de inúmeros perigos, dificuldades e problemas. Se formos honestos, teremos de reconhecer que Deus tem sido nossa salvação nesses aspectos. Quantas e quantas vezes não desfrutamos sua salvação até mesmo em pequenas coisas como uma queda ou um acidente doméstico? Sempre que olhamos para trás em nossa vida, vemos como a providência divina cuidou de tantas situações em que poderíamos ter morrido ou ser gravemente feridos, mas fomos salvos. Deus foi nossa salvação. Como filhos de Deus, precisamos sempre reconhecer isso, adorá-lo e demonstrar-lhe nossa gratidão. O primeiro e o último. Em Isaías capítulo 44, verso 6, o Senhor diz: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, lemos: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ser o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, indica a eternidade de Deus. Deus é eterno. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 17, Paulo afirma: Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século dos séculos. Amém. E em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 e 16, ele fala do Deus bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Ser eterno quer dizer estar fora do tempo, não ter início ou fim, ser constante, incessante, imutável. Antes de haver o tempo, Deus já existia. Na eternidade passada, ele já era Deus. E depois que findar esta era, após a volta do Senhor Jesus e a manifestação do reino dos céus, Deus ainda será Deus. Por isso, em Salmos, capítulo 90, versículo 1 e 2, Moisés afirma: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nós somos finitos, temporais e imutáveis. Porém, temos alguém em quem nos refugiar, alguém que de geração em geração tem sido refúgio para os que o buscam. Que bênção! Deus é luz. Outra característica divina é que Deus é luz. Em 1 João, capítulo 1, verso 5, o apóstolo diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Além de habitar em luz inacessível, como vimos no parágrafo anterior, Deus é a própria luz. Em Gênesis capítulo 1, ao descrever a criação, o texto diz logo no início: disse Deus, haja luz, e houve luz. A luz foi o primeiro item que Deus trouxe à existência, pois essa é uma de suas principais características. A principal função da luz é dissipar as trevas. Trevas são simplesmente a ausência de luz. Portanto, trevas são o oposto de Deus.
Assim como nenhuma escuridão resiste à chegada da luz, igualmente nada obscuro ou tenebroso resiste à presença de Deus. Quando temos Deus em nós, somos iluminados e podemos ver. Visão é simplesmente a percepção do mundo exterior pelos órgãos da vista. O que acontece é que a luz que incide sobre os objetos reflete em nossos olhos, alcança nossa retina e forma uma imagem que vemos. Sem luz, esse processo não acontece. Se não houvesse luz, seríamos todos cegos. O que ocorre em ambientes escuros é que não há raios de luz suficientes que reproduzam a imagem em nossa retina. Espiritualmente não é diferente. Deus é luz. Sua presença expulsa as trevas e nos ilumina. Por meio de sua luz intensa, podemos ver quem somos, onde e como estamos, e seu propósito eterno para nós. Por isso, 1 João capítulo 1, versículos 6 ao 7, continua o texto que lemos anteriormente. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando estamos na presença de Deus, é impossível que as trevas permaneçam. Quando Ele nos ilumina, cessamos todos os nossos argumentos, justificativas e desculpas, e vemos de fato quem somos e nossa condição. Nesse momento, somos constrangidos a nos arrepender. Esse sentimento nos leva a pedir perdão ao Senhor e que Ele nos limpe com seu sangue precioso. Arrependimento, portanto, é um dos resultados de ser iluminado pela presença de Deus. Deus é amor. Outro atributo divino essencial é o amor. O apóstolo João também afirma: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículo 8 ao 10. Amor é o motivo de Deus não ter desistido do homem depois que este pecou e caiu. O apóstolo Paulo afirma que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 5. E o próprio Senhor Jesus disse que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Deus nos ama e nunca desiste de nós. Que bênção, que segurança! Há momentos em que olhamos para nós mesmos e pensamos: como Deus pôde salvar alguém como eu? Que viu ele em mim para morrer em meu lugar e me redimir? A palavra de Deus deixa bem claro que não foi por nosso mérito que fomos salvos, e sim porque Deus simplesmente é amor e nos ama. Não há nada no homem caído que o torne justo e aceitável diante de Deus. Todos são pecadores. Até mesmo os de mais elevado padrão de moralidade só podem ser salvos mediante a morte do Senhor Jesus. Isso é o resultado do amor de Deus por eles. Por esse amor eterno e imutável, como é eterno e imutável o próprio Deus, devemos ser sempre gratos a Deus e adorá-lo constantemente. Deus é santo. Santidade é outra característica divina.
Em Levítico, o Senhor afirma várias vezes para os filhos de Israel: Eu sou santo. Essa expressão é citada pelo apóstolo Pedro em sua primeira carta. Como filhos da desobediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. O termo santo quer dizer separado, único, singular. Deus é santo, pois é único, singular, como Ele, não há outro. Quando algo ou alguém é santificado para Ele, torna-se separado, único e singular também. O contrário de santo é comum. Quando foi chamado pelo Senhor para ser seu povo de propriedade exclusiva, o povo de Israel tornou-se distinto de todas as nações, tornou-se santo, singular, incomum. Por isso, tantas vezes no Antigo Testamento, o Senhor falou ao povo que não seguisse o costume das nações, nem adorasse seus ídolos, mas permanecesse fiel e unicamente ligado a Ele. Hoje, quando cremos no Senhor Jesus, também nós nos tornamos santos, distintos dos demais seres humanos que não têm o Senhor. Assim, devemos ter um viver santo, ou seja, distinto do viver que tínhamos antes e quando ainda tem os que não creem no Senhor. Como santos do Novo Testamento, devemos abandonar os hábitos, costumes, vícios que tínhamos antes e ter um viver apenas para o Senhor. Isso é o que nos leva a não frequentar certos lugares, a assistir a certos programas, filmes e vídeos, a não falar certas palavras e fazer certos comentários e piadas, a não usar certas roupas e etc. Muitas coisas faziam parte de nossa vida antes, porque vivíamos na ignorância, segundo as paixões que tínhamos anteriormente. Nosso procedimento era vão e nada tinha a ver com Deus. Ser santos, nesse aspecto, é ser únicos, distintos, separados, apenas para Deus e seu propósito. Esse é um dos aspectos do nosso viver cristão. Se ainda temos conosco hábitos, costumes ou comportamentos que tínhamos antes de crer no Senhor, ou se somos tentados a seguir o que as pessoas do mundo fazem, devemos sempre nos santificar e nos lembrar que hoje somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Esses são apenas alguns dos atributos divinos que Ele está dispensando a nós, trabalhando em nós para que sejamos sua expressão. Cada dia, em cada experiência que temos com Ele, um pouco mais de sua vida e natureza é dispensada a nós, e nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele, até que um dia seremos semelhantes a Ele. 1 João, capítulo 3, versículo 2b.